E a CPI da Covid vai convocar o diretor de uma empresa que disse que ouviu um pedido de propina para fechar contrato com o Ministério da Saúde para a importação de 400 milhões de doses de vacina. O repórter Júlio Mosquera tem as informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Júlio. Boa noite para você, Renata. Boa noite para o Boni e para todos que nos assistem. A CPI está investigando a denúncia de uma negociação paralela para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Essa negociação paralela teria sido conduzida pela empresa Davat Medical Supply. Agora há pouco, ao jornal Folha de São Paulo, um representante da empresa disse que o governo Bolsonaro ofereceu propina de $1 por dose para fechar o negócio da compra da vacina. Segundo o jornal Folha de São Paulo, essa propina teria sido oferecida por Roberto Ferreira Dias, que é diretor de logística do Ministério da Saúde. Ele que foi indicado para o cargo pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas. Ao blog do jornalista Otávio Guedes, da Globo News, blog publicado no G1, a AstraZeneca disse que nunca teve e não tem qualquer tipo de negociação ou intermediário para a venda da vacina. O senador Alessandro Vieira disse que vai pedir a convocação desse diretor da Davat Medical Supply para depor a CPI. Renata, Bonner. Mais uma denúncia de corrupção envolvendo compra de vacina. Obrigada, Júlio Mosquera, ao vivo de Brasília. Um dia depois de senadores apresentarem notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação, o governo anunciou a suspensão do contrato de aquisição da vacina indiana Covaxin. As suspeitas de corrupção nessa operação de compra foram levantadas por um funcionário do Ministério da Saúde. Ele mesmo apresentou o caso à CPI da Covid na última sexta-feira. Ontem, senadores levaram ao Supremo a acusação ao presidente de prevaricação. A ministra Rosa Weber encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República. E agora há pouco, o vice-procurador Humberto Jacques de Medeiros se manifestou contrariamente a abrir uma investigação que ele chamou de concorrente à da CPI, antes que a comissão encerre os seus trabalhos. Nesta terça-feira tensa em Brasília, a sucessão de declarações e de atos relativos ao contrato da Covaxin começou na CPI, com uma versão nova dos governistas sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro. A terceira, desde o início da crise. A sessão de hoje da CPI era para ouvir o deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior, do MDB, que comandou as investigações na Assembleia Legislativa sobre irregularidades na área da saúde do estado. Ele fez um relatório sem indiciar o governador Wilson Lima, do PSL, apesar das suspeitas de envolvimento no esquema de compra superfaturada de respiradores. E foi criticado pelos senadores. Fausto Júnior disse que, na época, a CPI do Estado não tinha elementos para fazer o indiciamento. Mas o centro das atenções dos senadores eram as suspeitas de corrupção na compra da Covaxin. Hoje, o governo apresentou mais uma versão sobre o caso. Na primeira versão, o Palácio do Planalto tentou desqualificar as acusações do chefe de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, disse que a denúncia se baseava em um documento falso e que o governo iria investigar o servidor. Mas o documento é verdadeiro e está nos registros oficiais do Ministério da Saúde. Trata-se do chamado invoice, uma espécie de recibo de importação que previa antecipação do pagamento de 45 milhões de dólares pela Covaxin antes do recebimento das vacinas, contrariando o que estava previsto no contrato. Na segunda versão, o governo afirmou que o documento estava errado e que já tinha sido corrigido e substituído num processo corriqueiro. Na verdade, a correção só foi feita depois da recusa de Luiz Ricardo em assinar a autorização do pagamento. Nesse momento, o governo, sem apresentar detalhes, também disse que o presidente Jair Bolsonaro repassou as suspeitas para o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e não citou mais ninguém. Hoje, na terceira versão, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, falou que Pazuello foi avisado no dia 22 de março por Bolsonaro e que o então ministro repassou o caso para o secretário executivo do Ministério na época, Élcio Franco.
Diante do encontro relatado pelo deputado federal Luiz Miranda, o presidente da República entrou em contato com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no dia 22 de março de 21, segunda-feira, a fim de solicitar a realização de uma apuração preliminar acerca dos fatos relatados contra o contrato de compra da vacina Covaxin. Ato contínuo após a ordem do presidente da República, o ministro determinou que o então secretário executivo Élcio Franco realizasse uma averiguação prévia dos indícios de irregularidades e ilicitudes apontados. Após a devida conferência, foi verificado que não existiam irregularidades contratuais, conforme já previamente manifestado, inclusive pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde. Segundo a nova cronologia apresentada pelo governo, Pazuello teve apenas um dia para investigar a denúncia. No dia 20 de março, um sábado, os irmãos Miranda se reuniram com o presidente Bolsonaro e apresentaram as suspeitas sobre o contrato da Covaxin. No dia seguinte, de acordo com o deputado Luiz Miranda, ele próprio apresentou as mesmas denúncias ao então ministro Eduardo Pazuello. Mas, oficialmente, segundo a nova versão, só na segunda, dia 22, Pazuello foi comunicado pelo presidente Bolsonaro. No dia seguinte, Pazuello foi exonerado e Queiroga assumiu o ministério. Ou seja, o ex-ministro da Saúde só teve um dia para solicitar informações e coordenar investigações na pasta. E mesmo assim, no dia 22, o processo de compra imediata da Covaxin seguiu. A fiscal do contrato no Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira, autorizou a importação da vacina, como mostra uma troca de e-mails entregues à CPI. Neste momento, o invoice, recibo necessário para a importação, previa o pagamento adiantado de 45 milhões de dólares, o equivalente a 222 milhões de reais por 3 milhões de doses da Covaxin, o que não estava previsto no contrato e só foi corrigido depois. Élcio Franco ficou no Ministério da Saúde até o dia 26 de março, mas até agora o governo não apresentou nenhum relatório sobre a investigação que ele teria feito. Nesse mesmo período, a empresa Precisa Medicamentos, intermediária do negócio entre a Covaxin e o Ministério da Saúde, seguia pressionando a Anvisa para conseguir a autorização e fechar imediatamente o negócio. No e-mail do dia 29 de março para o Ministério da Saúde, a agência se queixou das abordagens feitas pela Precisa para viabilizar e acelerar a importação da Covaxin. O ofício foi enviado pelo gabinete do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e pede que todas as comunicações a respeito do negócio sejam feitas pelo governo, como determinam as regras. A CPI investiga também contrato da Precisa Medicamentos com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas para a venda da Covaxin. Pelo contrato, as clínicas privadas pagariam de 32 a 40 dólares pela dose, mais do que o dobro do contratado pelo governo, 15 dólares. Mas a compra de vacina contra a Covid pela iniciativa privada dependia de uma lei autorizando o negócio. Em abril, com o esforço pessoal do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas, e o apoio do Palácio do Planalto, os deputados aprovaram o projeto que permitia essa venda das vacinas para as empresas. A proposta foi barrada no Senado. O deputado Luiz Miranda disse na sexta-feira que, ao relatar ao presidente Bolsonaro as suspeitas de irregularidades na compra da Covaxin pelo governo, ouviu dele que Ricardo Barros estaria envolvido no negócio. Diante das novas descobertas, senadores independentes de oposição querem prorrogar a CPI por mais 90 dias, até novembro. A tropa de choque do governo, por outro lado, faz de tudo para que as investigações se encerrem logo. O vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues da Rede, apresentou hoje, em plenário, um requerimento com o apoio necessário para prorrogar o prazo. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, adiou a decisão para agosto, que é quando termina o prazo regimental da CPI. A decisão agrada ao governo, que pretende, até lá, convencer os senadores a retirar o apoio para a prorrogação. Senhor presidente, já deve estar sobre a mesa de Vossa Excelência, a mesa do Senado Federal, o requerimento da prorrogação dessa comissão parlamentar de inquérito por mais 90 dias. Consta este requerimento a assinatura de 34 senhoras e senhores senadoras, senhoras e senhores senadoras e senadores. Portanto, 7 a mais do que o número mínimo exigido pela Constituição e por força do nosso regimento.
A presidência considera que esta análise deve ser feita ao final do prazo de 90 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito e, por certo, será feita, nesta ocasião, o senador Randolfo Rodrigues, analisando as condições objetivas e subjetivas para tanto. Mas fica registrada a questão de ordem de Vossa Excelência, que é recolhida pela presidência para apreciação oportuna.